Aí Deus levanta Moisés, no período da velha aliança, no período do Velho Testamento, na lei, Deus levanta Moisés, que era o intermediário do povo, para dizer ao povo o seguinte, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, olha aqui o que diz a palavra de Deus, isso foi Deus usando Moisés para falar ao povo. Vê o que Deus diz através de Moisés ao povo. Agora, pois, ó Israel, escuta o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que tenhas o Senhor teu Deus, temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Não é no caminho de Moisés, não é no caminho do ministério, não é no caminho da igreja, é no caminho do Senhor. Olha o que Moisés está dizendo. Que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus. Não é servir igreja, não é servir pastor, não é servir ministério, é servir a Deus. Você sabe o que é servir a Deus? O povo precisa aprender isso, porque o povo está sendo escravo, negócio, andando errado, perecendo, porque não tem entendimento, não tem conhecimento. Eu vejo muita gente dizer, eu vou para a obra de Deus, eu vou servir a Deus. Só que não. A palavra de Deus nos ensina o que é servir a Deus. E Moisés está dizendo ao povo, o que é que Deus quer de vocês? Que vocês andem em todos os caminhos do Senhor. Não é na metade não. Não é em um, em dois, não. É em todos. Ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que Ele te ordena para o teu bem. Amar o Senhor é guardar a palavra dEle. Amar o Senhor é andar na palavra dEle. Amar o Senhor é praticar na sua vida, no dia a dia, a palavra dEle. Não é você viver dentro de culto, de igreja, de campanha, de pacto, de voto, de festividade, de comemoração, de homenagem, de testemunho. Não! Amar a Deus não é isso. Servir a Deus não é isso. Que você guarde e ande na palavra dEle, em tudo que Ele ensinou, em tudo que Ele nos mostra. Agora, eu pergunto a você, você está sendo ensinado no caminho de Deus? Não, por que não? Porque onde você está, o teu líder não tem compromisso com a palavra de Deus e não está te ensinando a palavra. Tu estás vivendo a emoção, tu estás vivendo o entendimento vã, tu não estás sendo orientado, nem instruído, nem ensinado, sem entendimento de Deus, sem crescimento de Deus, vivendo só o misticismo, o fanatismo, vivendo só o sobrenatural, aquele culto de poder, de grito, de pulo, de manifestação, de visão, de revelação, de bênção, de prosperidade, de não sei o que, menos de instrução, de orientação, de conhecimento. A tua mente não está tendo entendimento, porque você está sendo embriagado pelo movimento da emoção que tira a razão, que não deixa você ser lúcido e nem sóbrio para conhecer a verdade de Deus. Amar a Deus é andar em toda a sua orientação, em toda a sua palavra, sendo conduzido por ela para o teu bem. Moisés diz ao povo, que ande em todos os seus mandamentos. Foi isso que Deus pediu a vocês, foi isso que Deus orientou a vocês. Não é que vocês vivam a vida religiosa, se entregando, se sacrificando, vivendo sacrifício dentro da igreja. O que Deus quer de vocês não é sacrifício de tolo, é obediência. Mas a obediência não é a pastor, nem a igreja. Obediência é a palavra de Deus. O que Deus quer de vocês é que vocês guardem a palavra dele. Amar a Deus, sabe o que é isso? Tem tanta gente aí que abre a boca e diz, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Da boca para fora, não sabe nem o que está falando, porque não sabe o que é amar a Deus. Se soubesse o que é amar a Deus, ela sabia que não amava a Deus. O mundo diz que ama a Deus. Ama? O mundo diz que ama a Deus, mas vive na mentira. O mundo diz que ama a Deus, vive na prostituição, vive na idolatria, vive na feitiçaria, vive nas práticas abomináveis ao Senhor.
tem no seu coração seus deuses, seus senhores, não se submetem a Cristo, não se convertem a Cristo, não guardam a palavra de Cristo, mas amam a Deus. Dizem que amam a Deus. É um amor de palavra. Sabe o que é amar a Deus? Abre a tua Bíblia aí, no apóstolo, na carta do Evangelho. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Olha o que Jesus disse sobre o que é amar a Deus. Vamos para a Bíblia, porque aqui é instrução bíblica, viu? Aqui não é nada de revelação, de visão, de poder, de manifestação, não. Aqui é Bíblia, aqui é ensino inteligente, consciente, racional, lógico, com sabedoria, manejando a palavra bem, para você entender e receber o alimento, tá bom? Que vai te dar crescimento, saúde e vida com Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23, sobre o que é amar a Deus. Você ama a Deus? Você vai saber agora se ama a Deus ou não. Olha aqui o que Jesus falou. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ei, escuta aqui. Isso aqui é muito sério. É forte. Isso é que é forte. Não é esse movimento vã, não. Jesus está dizendo, se alguém, é condicional, viu? É condicional para qualquer indivíduo que queira amar a Jesus. Ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amar a Jesus não é estar dentro de igreja, cumprindo obra de igreja, cumprindo devoção de igreja, vivendo ritualismo de igreja, vivendo igrejanismo. Eu digo sempre isso às pessoas. As pessoas fazem, irmão Hélio, fala muito de igreja, de pastor. Não, eu estou denunciando o erro que o povo está se perdendo, irmão. É preciso falar a verdade naquilo que precisa ser extraído, instruído ao povo. O povo precisa ouvir o que necessita ouvir, não é o que o povo quer ouvir. E tem que ter pessoas que tenham compromisso com a palavra de Deus para denunciar o sistema e pregar contra os líderes do sistema. Sabe por que muitos não pregam isso? Não é temor a Deus, não. Eu que não me levanto contra o ungido do Senhor. Que ungido do Senhor é esse? Tu não é, não é? Não, mas o pastor é o anjo da igreja. Anjo da igreja é o soberano, é? Onde é que tem isso? Sabe o que é anjo, irmão? A Bíblia diz que os anjos são serviçal. Pastor é o anjo da igreja? É o serviçal da igreja. Nem isso você entende para poder ficar com a tua mente firmada sem ser coagido pela pressão, coação desses homens. O pastor é o anjo da igreja. Sim, é o serviçal da igreja. Não é para servir a ele, não. É ele que tem que servir a congregação com a palavra, com o ensino, que ir atrás, que se preocupar, sair do púlpito, sair das cadeiras e não estar só ali sentadinho, querendo que o povo leve a gordura para ele. Aí o povo diz, evangelista, irmão Hélio, fala muito de igreja, de pastor. Eu falo a verdade, meu irmão, eu prego a verdade e eu prego aquilo que precisa ser esclarecido. Esse engano, esse erro que o povo está vivendo há longas décadas. Há longas décadas. Eu não vou poder mudar isso, mas eu tenho que expressar a verdade. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que brilhar no meio dessa treva, desse engano, desse conceito errado que o povo está vivendo em relação a pastor e a igreja. Entendendo um entendimento totalmente distorcido da verdade bíblica. Onde as pessoas fazem do pastor Jesus Cristo. Onde as pessoas fazem da igreja o seu alicerce, o seu lugar de salvação. Que é isso? Aí você diz, eu não, meu Salvador é Jesus. Eu estou firmado em Jesus, da boca para fora. Mas o seu entendimento, a sua prática de fé, não mostra isso não. Deu para entender? É o que Tito diz. É o que Paulo diz a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas pelas práticas, pelas obras, são reprovados. É o que o povo diz aí, eu sou de Deus, mas a prática dele, o entendimento dele, o conceito doutrinário dele, negam. E Jesus está dizendo aqui, quem ama a Deus é aquele que ouve e guarda a sua palavra. Aí Jesus continua, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Ei, sabe onde Deus mora? Outra coisa errada. Eu estou falando mentira aqui? O povo é ensinado de que onde é a casa de Deus? O povo está ensinado que para servir a Deus e buscar a Deus tem que ir para onde? Né? Para a igreja? É isso que eu levo para o povo. Esclarecer a verdade. Aonde é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Nós não estamos mais no tempo do Velho Testamento que o povo tinha que ir ao templo. Aonde estava a presença de Deus? No templo. A presença de Deus não está em igreja não, irmão. A casa de Deus não é igreja não, casa de papai. Isso é quem não tem conhecimento, é menino que tem essa ideia. Porque não foi alimentado com o alimento para o crescimento. Por isso que é enganado. Por isso que eu prego a verdade. Por isso que eu insisto nessa tecla. Por isso que eu estou sempre levando a instrução, reprovando e condenando esse conceito, mostrando a verdade para você. Não que eu entenda o que eu acho, é a Bíblia que diz. Eu estou pregando a verdade. Eu não sou a verdade. Eu prego a verdade. Meu compromisso é pregar a verdade, nada além da verdade. O povo não é entendido aí, não é orientado que tem que ir para a casa de Deus. Vou para a casa de Deus, irmão. Tenho que consagrar minha vida. Tenho que buscar a Deus. Aonde? Você está entendendo que Deus está lá, então Ele não está na tua vida, rapaz. Tu estás se perdendo do conhecimento de Deus, porque tu não está sendo instruído com o conhecimento de Deus. Aonde é a casa de Deus? O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? O templo é você. A casa de Deus é você. Aleluia. Como é bom conhecer a verdade. É ou não é? E Jesus está dizendo isso aqui. É Jesus quem diz. Olha o que Jesus está dizendo. E viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo, quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai faremos nele morada. Nós somos o templo de Deus. Aonde Deus mora, a casa de Deus. O altar de Deus é na minha vida. Não é lá no púlpito de igreja. Isso é uma heresia muito grande. Eu não sabia disso, porque eu era menino. Eu entendi assim como você entende hoje, muitos estão ainda presos dentro desse entendimento. Ao altar de Deus, tem que ser santo ali, consagrado. Ali é o altar de Deus, não tem nada de altar, não tem nada de santo ali. Ali é um local para a autoridade da palavra. Quando a palavra está ali, não é o altar em si. Deu para entender? Não é o homem em si, é a palavra, meu irmão. O púlpito era um local para os sacerdotes ler a palavra, para poder ter destaque diante do povo, para ler a palavra. Púlpito não é para destaque de homens, de pregador, de obreiros. Culto é para destaque da palavra. Hoje, nos púlpitos, estão lá os pastores, os diáconos, os obreiros. Todo mundo quer estar no púlpito, não é? Todo mundo quer subir no púlpito. Todo mundo quer pegar o microfone no púlpito. Por quê? Porque é o local onde eu vou me destacar. Onde eu vou ser a estrela. Onde eu estou na preeminência. Olha, na igreja, a preeminência é os homens que estão no púlpito. Tem nada a ver isso é heresia. Isso é heresia. Hoje eu conheço isso porque eu comecei a estudar a palavra e quando você vai estudando a palavra, a luz de Deus vai iluminando tua mente e você não vive mais nas trevas, você não aceita mais o erro, você não vive mais no engano, você não compactua mais com esses erros. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra é lâmpada e luz para o nosso entendimento. Púlpito, idolatria no púlpito hoje. Hoje o povo idolatra o púlpito, idolatra os homens nos púlpitos. Isso é idolatria dentro da igreja. Isso é idolatria dentro das igrejas, que se diz povo de Deus. Por não conhecer a palavra, estão vivendo muita abominação, muita heresia, muita maldição, evangelho anátema. Por causa de muitos líderes que não ensinam o povo a verdade. Essa verdade que você está ouvindo aqui. É muito raro você ouvir essa verdade por muitos pregadores. Sabe por quê? Porque eles são oportunistas e eles querem agradar seus pastores, seus ministérios. Porque eles estão atrás de oportunidade e de
púlpito de igreja e de consagração e de promoção dentro de igreja. Eles querem a glória dos homens. Eu não, eu quero a glória de Deus. Eu quero agradar a Deus e não a homem. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero a aprovação de Deus. E para isso eu tenho que pregar a verdade. Doa em quem doer, ouça quem ouvir, deixe de crer quem deixar, creia quem crê, goste quem gostar, mas eu tenho que agradar a Deus que me chamou, vocacionou para tal compromisso. Abre a boca e não te cales, é isso que ele me diz, e eu tenho que pregar a verdade dele. É muito difícil você ouvir essa instrução que você está ouvindo agora aqui, nessa live aqui no Face do evangelista Wellington Ramos. É muito difícil você ouvir uma instrução dessa. Você ser instruído com essa verdade dentro dos ministérios. Sabe por quê? Porque isso não agrada a eles. Isso vai fazer eles perder a regalia, a autoridade e a soberania. E eles não querem perder. Por isso que eles não pregam a verdade para você. Porque eles querem vocês como negócio dele, submisso a ele e fazendo a empresa dele, o negócio dele funcionar. Você é o negócio dele. Então o povo tem que aprender o que é templo, o que é casa de Deus, o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é buscar a Deus. Buscar a Deus não é estar dentro de culto, meu irmão. 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. Isso é sacrifício de tolo. A palavra de Deus, quando você busca ela, quando você se interessa por ela, quando você tem prazer nela, você está se alimentando de Deus. Isso é buscar a Deus, é a palavra, é a palavra. Desejem afetuosamente a palavra de Deus, como um menino nascido de novo, para que por ela possam crescer. Amem a palavra. Quem não ama a palavra não é nascido de Deus. Igreja que não tem compromisso com a palavra, essa igreja não é de Deus. Eu estou sempre dizendo às pessoas, qual é a característica do homem de Deus? Qual é o sinal de que Deus está numa igreja? Qual é o sinal de que aquele povo é de Deus? Não é esses movimentos de poder, de revelação, de visão, de profecia. Não é o cara pregando, gritando e mostrando que está cheio de poder de Deus, fazendo um carnaval, língua estranha, corre para ali, corre para aqui, e grita, e manda o povo da glória, e diz que Deus está ali. Isso não é o sinal do povo de Deus. O sinal de que Deus está operando, de que Deus está em tal congregação, é onde tem a palavra dele, é onde tem a doutrina. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas no nome de Jesus, não é da boca para fora aqui, Jesus é o Senhor, glória a Deus, não. É no nome de Jesus, na palavra dele, submisso, buscando conhecer, praticar, submisso ao senhorio de Cristo. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Porque no nome de Jesus todo mundo está aí, ó. Igreja de Jesus Cristo, igreja do poder de Deus, igreja não sei de quê. Todo mundo usa o nome de Deus. Mas Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. Quem é de Deus, quem é de Cristo, tem a doutrina de Cristo. Quantas igrejas por aí que não tem mais a doutrina de Cristo? Porque os homens que estão na frente desses ministérios não estão mais trazendo para o povo a doutrina de Cristo. Estão criando seus movimentos, sua doutrina da predestinação, sua doutrina da prosperidade, sua doutrina de visão de anjo, sua doutrina de culto, de pacto, de movimento. Quantos já não traz mais para o povo a doutrina de Cristo? Já abriram mão, abandonaram, desviaram, apostataram da fé, porque não estão mais na doutrina de Cristo, estão levando vocês, que estão dentro desses ministérios, seguindo e submissos esses homens, que estão aí como líder, estão desfazendo, estão levando vocês a tropeçar, a apostatar da fé. O apóstolo João diz, se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Quem não tem a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então o sinal para você saber o que é de Deus, quem é de Deus e quem não é através da palavra, pela palavra. Se tal pregador, se tal pastor está aí, tal teólogo, não está dentro da doutrina de Cristo, meu irmão, dá ouvido a esse não. Não segue a esse não. Não seja escravo, negócio, prosélito dele não. Você tem que ser discípulo de Cristo e não de pastor nem de ministério. Você é de quem? Você está como os adeptos da Universal, é? Eu sou a Universal. Você tem que ser de Cristo, não de igreja, ministério nenhum.
Você está que nem os adeptos aí do Ministério da Assembleia, é? Eu sou da Assembleia Ministério Recife, é? Você tem que ser de Cristo se quiser estar em Deus e ter a vida eterna com Deus e ser herdeiro da promessa de Deus. Tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo. Não adianta você estar na Universal, na Assembleia ou qualquer igreja, seguindo a doutrina dela, a orientação dela, sendo discípulo dela, submisso aos homens que estão lá dentro, porque isso não lhe torna discípulo de Cristo. Quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31. Escuta o que Jesus diz. Se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você tem guardado a palavra de quem? Ah, irmão, mas eu vou todo dia para a campanha. Isso não foi Jesus que mandou. Ah, irmão, estou fazendo pacto e o voto. Isso não foi Jesus que mandou. A palavra dele não manda isso. Ah, irmão, mas eu sou praticante na igreja, eu guardo os trabalhos, estou lá servindo, o pastor me manda fazer os trabalhos, eu vou. Jesus não mandou isso. Você tem que guardar a palavra de Cristo para você ser cristão, discípulo de Cristo. Conheça o que Cristo ensinou a você. Não é guardar ritual de igreja, culto de igreja, trabalho de igreja. É guardar o que Jesus mandou. Ama o teu inimigo, seja verdadeiro, faz o bem a quem te faz o mal. Ora por quem te persegue. Não é desejar o mal. É isso que nós temos que observar para guardar o que Cristo ensinou. Creiam em mim, sejam prudentes, vigiem, orem. Foi o que Jesus mandou. Jesus não mandou estar dentro de igreja cumprindo culto e nem vivendo ritual, nem pacto, nem campanha. Isso é o homem que manda. Então logo você não é discípulo de Cristo. Deu para entender? Então desperte, meu irmão. Desperte, minha irmã. Conheça a verdade. Você tem a Bíblia, passe a ler ela. Se preocupe mais a estar lendo a palavra na sua casa. Deixe de ir como você faz. Você está mais preocupada de ir para a igreja sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite. Você está mais preocupada em ir para a campanha, para ciclo de oração, para jejum, para consagração. Você está mais preocupada em participar dos trabalhos porque o pastor mandou, escalou, determinou. Se preocupe em conhecer o que Jesus ensinou. Tenha mais cuidado em guardar a palavra de Cristo. E para isso, você precisa conhecer. Coloque no seu coração um propósito e o Espírito de Deus vai te ajudar. Comece a orar e peça a Deus para abrir a sua mente, para você conhecer a palavra dele e comece a ler a história, as cartas apostólicas, a biografia de Jesus, o Novo Testamento. Comece a ler o Novo Testamento. Para você aprender de Cristo no Novo Testamento. Comece a ler o que Jesus ensinou. Comece a ler o que os apóstolos doutrinou a igreja. Comece a conhecer a doutrina de Cristo. O que os apóstolos ensinaram à igreja. Para você não ficar enganado vivendo o que os homens estão ensinando o povo a viver dentro das igrejas. Você precisa ser doutrinado pela doutrina dos apóstolos, que foi o que eles receberam de Cristo. O ensinamento de Cristo que ele deu para os apóstolos passar para a igreja, que hoje a igreja de Cristo tem que estar alicerçada nessa doutrina. A doutrina de Cristo que os apóstolos passou para a igreja. E não a doutrina dos pastores, dos teólogos, dos doutores, dos mestres, dos apóstolos, dos pregadores. É a doutrina de Cristo que nós temos que praticar, submeter e andar sem questionar. Aprenda o que é servir a Deus, conheça a verdade e que nesta hora você seja liberto. Receba essa instrução, porque aqui o compromisso é empregar a verdade que liberta. Meu compromisso é com o reino de Deus. E é por isso que eu estou pregando dessa forma enérgica, taxativa, verdadeira. E não estou aqui para desfazer de ninguém, não estou acusando ninguém, estou mostrando o erro doutrinário, o conceito errado. Eu estou pregando não é contra a pessoa, é contra o ensino, a doutrina, o erro, o conceito, os preceitos que estão sendo conduzidos erroneamente o povo de Deus. Acorde, desperte e conheça a verdade, por onde você será liberto. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero nesse momento agradecer a Deus pela sua atenção.
você que vai assistir agora depois de gravado, você que assistiu esse vídeo, tanto aqui na minha página no Face, meu canal no YouTube, em outras redes sociais onde eu estou também. Que Deus te abençoe, que você entenda e faça uma coisa. Analise tudo que foi falado nessa doutrina, nessa instrução. Não deixe o seu coração ficar irado com raiva. Seja prudente para analisar. Ouvir de tudo, retenha o que é bom. O que é bom é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é o que você quer ouvir. Não é o que você entende, acha ou conhece. O que é bom que nós temos que reter é o que a palavra de Deus ensina. Então, aprenda esse princípio, viva nele e você será bem-aventurado. Amém? Foi o que Jesus disse em Mateus 7, 24. Bem-aventurado o homem, não é? Aliás, Mateus 11, 28. Bem-aventurado é Lucas, se não me falha a memória. Eu agora estou aqui atrapalhado no texto, mas eu estou com a Bíblia aqui, porque eu não abro? Porque eu quero adiantar aqui o tempo. Lucas 11, 28. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mateus 7, 24, Jesus disse assim: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica sua casa na rocha. Mas os que não praticam a minha palavra, nem ouvem, estão edificando sua casa na areia. Então seja prudente, para que você seja bem-aventurado, conheça a palavra, tenha fome e sede da palavra, porque você tem que aprender a importância da palavra. A necessidade que a sua vida com Deus tem é da palavra, não é de estar em culto e igreja, é da palavra. E essa palavra você tem ela, você pode se alimentar toda hora. É só você abrir e ler, e eu creio que tão somente o Espírito Santo de Deus que está em você, ele vai abrir o teu entendimento, vai colocar um homem compromissado com ele para te ajudar, para te instruir, para te esclarecer. E é assim que Deus nos ensina. Através do Espírito Santo, usa um, usa outro para levar a palavra dele. Mas tenha cuidado, porque o diabo também está usando os espíritos enganadores para levantar homens mentirosos com o nome de pastor, de homem de Deus, como se fosse pregador, para levar o povo ao engano e à mentira. É a palavra que diz isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, 15 e 17. Porque o diabo vai levantar obreiros fraudulentos, com o nome de que são de Deus, para enganar o povo. Cuidado. Deus levanta homens para ensinar a palavra, a verdade. O diabo também levanta homens para levar a mentira, deturpando, desprezando e tirando você do conhecimento da verdade que liberta. Porém, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.